Oi galera, tudo bem? Tô gravando a aula aqui dentro do carro. Tá sol, por isso que eu tô de óculos. Eu tô esperando a minha mãe no mercado e aí tô aproveitando já para trabalhar. Gente, nós vamos falar de cariótipo. O que é cariótipo? Cariótipo é o conjunto de cromossomos que uma espécie tem dentro da célula. Então, nós temos o indivíduo é formado por células, no caso da espécie humana, trilhões de células. Dentro do núcleo de cada célula, nós temos os cromossomos. Então, cada espécie tem uma quantidade de cromossomos. Lembram disso? A espécie humana tem quantos cromossomos? Vocês lembram? Eu parei um pouco para vocês pensarem. A espécie humana tem 46 cromossomos. São 23 pares de cromossomos. Sendo que são 22 pares autossomos, são cromossomos que formam o nosso organismo, tem genes para a formação de todo o nosso organismo. E tem um par que é o cromossomo sexual. Então, nós, mulheres, temos um par de cromossomo sexual, que é o XX. Mulher tem XX e homem o XY. Então, se você nasce menino, XY, menina, XX. Vocês sabiam disso? Os óvulos femininos, eles são formados 100% com cromossomo X. Já o espermatozoide, eles são formados com 50% de cromossomo X e 50% com o cromossomo Y. Então, quem determina o sexo do filho é o pai, é o homem. Porque todo óvulo é X, não é? Então, se entra o cromossomo, o espermatozoide no óvulo, vai fecundar o óvulo, certo? Entre o espermatozoide X, então vai ficar XX, X do óvulo, X do espermatozoide, menina. Agora, se o espermatozoide que entra tem o cromossomo Y, aí vai ficar X da mulher, Y do homem, XY vai nascer menino. Vocês entenderam? Então veja, o cariótipo é o conjunto de cromossomos que uma espécie tem. Então, nós temos 23 pares de cromossomos e esses cromossomos, eles são diferentes uns dos outros. Quando a gente olha no microscópio, tem que ser um microscópio potente, eletrônico. Você vê dentro do núcleo da célula um monte de xizinho. Ele parece um monte de X. E ele vai ter tamanhos diferentes. E os cientistas, então, classificaram os cromossomos de metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos, telocêntricos. Você vai tendo nome para o tamanho, o formato do cromossomo, né? Então, o que é você estudar um cariótipo? É você estudar quantos cromossomos tem aquela espécie, o tamanho do cromossomo, os tipos, como eles são. Porque isso vai dizer o que você é. Então, veja, nasce uma criança. O médico desconfia que aquela criança está com um problema. Por exemplo, uma síndrome de Down. Então, ele vai estudar o cariótipo daquela criança, vai pedir um exame, a mãe vai atrás, vai fazer o exame de cariótipo. Nesse exame, se constatar que o cromossomo 21, na verdade não é um par, é um trio, então você tem a trissomia do cromossomo 21, que é então chamado a doença síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Então veja, aumentou no par 21 um cromossomo, virou um trio. Então, no final da contagem, você não vai ter
46 cromossomos. Você vai ter 47 cromossomos, certo? Entenderam? E aí tem tantas outras doenças. Vocês têm que estudar e pesquisar as outras doenças. Então você tem a síndrome de Down, como eu acabei de falar, a síndrome de Klinefelter, que é uma síndrome onde um homem nasce com um X a mais. Então ele vai ser 47 cromossomos, ele vai ser XXY. Ele tem um X a mais. E na natureza, infelizmente, a gente tem diversas doenças com aumento e diminuição do número de cromossomos. Então a professora citou síndrome de Down, que aumenta um cromossomo autossomo, aumenta o 21, vira um trio. A Klinefelter, que aumenta um cromossomo sexual, então é um X a mais. A síndrome de Turner, escreve T-U-R-N-E-R, é Turner escrito, mas você pronuncia Turner. Essa síndrome você vai ter um cromossomo a menos, são mulheres. Em vez da mulher ter XX, ela tem X0. Não tem um X, ela tem um X só, certo? Essa mulher, ela vai ter o ovário atrofiado, útero atrofiado, ela vai ter nanismo, ela vai ter características de uma mulher que não se desenvolveu como deveria, na normalidade, porque ela tem um X a menos, tá? Então, assim, nas próximas semanas, talvez na próxima semana, eu vou pedir para vocês pesquisarem um pouco sobre essas doenças, né? Nessa semana, então, a pesquisa, a atividade era relacionada a cariótipo e cromossomo. Então é isso, cariótipo é a quantidade de cromossomos que cada espécie tem dentro do núcleo das células. Para que você estuda o cariótipo? Para as descobertas das doenças, para saber se a pessoa tem uma síndrome, se é normal, se não é, se tem algum problema cromossômico. Então você faz o estudo daquele cromossomo. Você vai estudar se está faltando. O cromossomo ele é dividido em braços superiores e braços inferiores. E no meio tem o centrômero que divide esses braços. Então, se uma pessoa, o cromossomo dela, um dos cromossomos, dos 46, tá faltando aí os braços superiores ou inferior. Então, se falta braço, falta o quê? Gene. Porque os cromossomos são formados do DNA, do ácido desoxirribonucleico, não é? E esse DNA, ele carrega os nossos genes. São responsáveis por todas as nossas características, né? Carrega a informação genética. Então, se está faltando um pedaço do cromossomo, está faltando um gene, né? Às vezes um gene importante para a gente. E assim vai, tá? Vocês conseguiram entender? Espero que sim. Depois eu volto, tá? Para mais uma aula dessa, para a gente estar aprimorando ainda mais, tá bom? Beijão aí pra vocês, tudo de bom.